São Francisco de Assis, de 1182 a 1226, foi um religioso italiano, fundador da Ordem dos Franciscanos. Era filho de um rico comerciante, mas fez votos de pobreza. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX, 2 anos depois de sua morte. É conhecido como o protetor dos animais. Giovanni di Pietro di Bernardone, Francisco de Assis, nasceu em Assis, na Itália, no dia 5 de julho de 1182. Era filho de Pica Bourlemont e Pedro Bernardone Maricone, rico e conceituado comerciante de tecidos, de Assis. Em 1197, morreu o imperador romano-germânico, Henrique VI, senhor de grande parte da Itália, mas seu filho tinha apenas 2 anos e vários nobres disputavam o trono. O ducado de Assis era controlado pelo duque de Spoleto, que cobrava pedágio de tudo que atravessava a região. Iniciou-se então uma revolta dos mercadores de Assis, que destruíram a fortaleza do duque, e conseguiram conquistar o poder. Em 1198, Inocêncio III foi eleito papa, e a Santa Sé queria tirar vantagem com o enfraquecimento do império. Um enviado do pontífice logo chegou à cidade de Assis, com o encargo de substituir o governo imperial. Entre 1201 e 1202, os revoltosos organizam uma tropa para dar combate à nobreza feudal, que receberá do imperador um privilégio que irritava os mercadores. Francisco participou das lutas entre Assis e Perúzia, e ficou preso por quase 1 ano. Em 1203, de volta à sua cidade, tentou recuperar o tempo perdido. Entregou-se a uma vida de festas e torneios, mas logo se mostrou insatisfeito e resolveu mudar de vida e decidiu ser cavaleiro. Para chegar a esse posto teria que começar como escudeiro de um nobre, e partiu para sua missão. Durante o percurso, ao encontrar alguns mendigos, foi se desfazendo de seus pertences. Decidiu voltar para sua casa, sem a glória que a família esperava, e indagando dizia: como pode haver tanta injustiça, tanto luxo, ao lado de tanta pobreza? Conta-se que em 1206, orando na capela de São Damião, em Assis, Francisco ouviu de Deus as seguintes palavras: vá, Francisco, e restaure a minha casa. Imaginando tratar-se de reconstruir a capela, voltou para casa, vendeu boa parte dos tecidos do pai, e entregou-se ao serviço de Deus e dos miseráveis. Em 1208, afinal, compreendeu o sentido da mensagem em restaurar a Igreja como instituição, uma vez que ela havia se desviado dos ensinamentos de Cristo, e vivia cercada de opulência. Faz votos de pobreza e começou a pregar sua doutrina. Francisco de Assis, decidido a cumprir as Escrituras Sagradas, passou a viver voltado apenas para o Espírito. Seus sermões eram cada vez mais frequentados, sua fama foi se espalhando, e aos poucos já tinha seguidores, dispostos a formar uma nova ordem religiosa. Em 1208, pediu autorização ao Papa para fundar uma irmandade mendicante. Em 1219 estava fundada a Ordem dos Irmãos Mendigos de Assis, que se instalou em cabanas no alto dos montes, e no interior das cavernas, renunciando qualquer forma de propriedade. Em 1215, no intuito de resguardar a autoridade papal, o Concílio de Latrão reconheceu a Ordem dos Irmãos Menores de Assis. O cardeal Ugolino foi designado protetor da ordem. Francisco consentiu repartir seus discípulos em 2 grupos, para seguir em peregrinação pelo mundo para disseminar o sentimento da fé cristã, e converter os infiéis. Durante a peregrinação, os franciscanos tiveram seus primeiros martírios. 5 discípulos foram mortos, em Ceuta, pelos muçulmanos pois recusaram sua conversão. Francisco de Assis embarcou para a Terra Santa, onde foi aprisionado e levado ao sultão. Para mostrar a superioridade da fé cristã,
Francisco andou sobre brasas e imediatamente foi libertado. Em 1220, Assis voltou para a Itália e encontrou uma cisão no movimento. Alguns discípulos, pressionados por Ugolino, preconizam uma reforma, com novas regras, menos severas quanto ao voto de pobreza. Em 1221, Assis apresentou um texto com a nova regra para a ordem: observar o Santo Evangelho, viver da obediência, da castidade e não possuir absolutamente nada, e só dividir a pobreza. O texto foi recusado pelo cardeal Ugolino. Em 1223, o texto foi retocado e finalmente aceito pelo Papa Honório III. Os franciscanos perdem muito dos traços que os distinguiam. Em 1224, decepcionado e doente, Francisco de Assis foi obrigado a moderar suas atividades. No mesmo ano, renunciou à direção efetiva da Irmandade que criará, e em companhia dos discípulos partiu em direção à floresta para viver em contato com a natureza. Conta-se que na floresta, em sua presença, os peixes saltavam da água e os pássaros pousavam em seus ombros. Certo dia, orando no alto do rochedo, desceu do céu um serafim de asas resplandecentes, trazendo nos braços uma cruz. Quando a imagem desaparece, Francisco percebeu marcas de sangue nas mãos e pés, como se tivessem sido atravessados por pregos. Doente, Francisco implora que o levem para Assis, onde quer morrer. São Francisco de Assis faleceu assistido pelos discípulos, em Assis, Itália, no dia 3 de outubro de 1226. 2 anos depois de sua morte, foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Na Igreja de São Francisco de Assis, Assis, Itália, inaugurada em 1256, estão guardados os restos mortais do santo.